寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação para ver qual vídeo vocês querem. E entre Macau e Birmania, Macau ganhou. Eu já vou explicar por que da bandeira. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal do YouTube toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição, vídeos relacionados a Macau, inclusive como foi Macau na Segunda Guerra Mundial. Pois é, eu deveria ter feito esse aqui primeiro e depois o outro, mas enfim, a ordem dos fatores não altera a conta, enfim. E obviamente, né, eu vou explicar não só como que ficou Macau na Primeira Guerra Mundial, né, como eu vou explicar o que fez Macau entrar na guerra, né, o que fez, qual era a geopolítica de Portugal naquela época e como era a situação da China. E depois aí também vou explicar como é que ficou Macau depois da guerra, né? Beleza? Então, sem enrolação, que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. Bem, na década de 1910, né, no ano de 1910, quando Portugal deixou de ser uma monarquia para virar uma república, os governadores, né, eles estavam preocupados como é que seria a questão aí das colônias, porque eles temiam uma revolta em massa, como ia administrar, como seria esse vácuo de poder, será que teria uma resistência monarquista, será que não teria, movimentos de independência, né, como é que seria? E obviamente, né, Macau era uma dessas preocupações, porque era um ponto bem importante ali para Portugal para negociar com os países, né, como a própria China, a Alemanha em Qingdao, a Inglaterra em Hong Kong, o Japão, as Filipinas, né, enfim, até mesmo a própria Holanda, né, na Indonésia, a França na Indochina. Então seria, né, algo de extrema importância e eles não tinham o mínimo de interesse em procurar perder essa colônia. Mas, né, a partir desse momento, então, tinha um outro pequeno porém. A China, no ano seguinte, tinha acabado de virar uma república também. Então, com isso, né, o negócio começou a ficar meio tenso, porque, né, o próprio governo de Pequim afirmou que Macau era um território chinês, mas sob ocupação de Portugal. O negócio começou a ficar assim, opa, pera lá. E sem contar os inúmeros aí senhores da guerra que tinha instabilidade na China. Então Portugal novamente, né, planejou modernizar Macau para ao menos tentar segurar uma eventual invasão chinesa ou então de algum senhor da guerra. Né, e ficou ambos na ameaça aí, ninguém bate em ninguém, ninguém invade ninguém. E beleza, aí chegamos em 1914, Primeira Guerra Mundial. Qual foi o papel de Macau? Inicialmente, Portugal se manteve neutro. Então, com isso, suas colônias também eram neutras, né? Inclusive Macau. E apesar da neutralidade, os portugueses, os macaenses, eles, por debaixo dos panos, aí, ajudavam a Inglaterra. Só que, ao mesmo tempo, eles também negociavam com os alemães, porque eles tinham medo que os alemães aí entrassem em contato aí com algum senhor da guerra, chinês, né, e invadisse Macau e tomasse o porto de Macau. E além disso, né, Macau estava entre Qingdao, que era uma colônia alemã, e Hong Kong, que era uma colônia britânica, e a Indochina ali, que era uma colônia francesa, obviamente. Então, no início, era um barril de pólvora ali. Só que, pelo fato da neutralidade de Portugal, isso ajudou bastante. Então, as nações, elas se encontravam, né, para se espionar, negociar, vender produtos ilegais, vender armas de modo ilegal. Inclusive, né, a Inglaterra ia para Macau para espiar a Alemanha ia para Macau para espiar a Inglaterra. O Japão ia para Macau para espiar a China ia para Macau para espiar o Japão. Então ali era um grande reduto ali de espiões, né? E de até mesmo
de acordos comerciais, né, ou até mesmo tentar aliviar ali as tensões ali na guerra. Então Macau aí tinha uma grande serventia. Porém, Portugal ainda tinha um medo constante de uma invasão chinesa na região. Então eles estavam tentando ali criar milícias, eles até tinham algumas milícias ali, mas era algo meia boca. Até que em 1916, né, o Portugal entra de fato na Primeira Guerra Mundial ao lado aí da Inglaterra, da França, da Rússia. E com isso a marinha alemã de Qingdao aproveita para estourar, né, os navios mercantes de Portugal. E como Portugal também não tinha uma marinha, né, que prestava, não tinha condições de deixar um navio de guerra lá, eles tinham apenas uma pequena milícia e eles estavam ali preparados ali para uma invasão chinesa. Afinal, né, se um já atacou o outro pode aproveitar essa brecha e atacar também. Mas não foi isso que aconteceu, né? Porque a China acabou entrando, né, no mesmo ano também, em 1916, entrando na guerra ao lado aí da Tríplice Entente, né? Inglaterra, Portugal, França. E isso fez com que as tensões entre a China e Portugal diminuíssem, justamente pelo fato, né, de que agora ambos estavam do mesmo lado. E apesar de Macau, né, não ter tido um combate direto, eles tinham ali uma milícia ali, né, meia dúzia foi enviado ali em algum navio britânico para dizer que eles combateram e outra meia dúzia ficou em terra ali para dizer que eles iriam combater. Mas tinha um pequeno problema, né, porque todos os navios mercantes portugueses que iam em direção a Macau, a Alemanha deitava, ou melhor dizendo, a Alemanha afundava. Então, Portugal, na verdade Macau, começou a carecer de produtos, como por exemplo carvão, farinha, não a farinha errada, calma lá, e até mesmo tecido. E isso, né, tipo, tirou basicamente tudo aí das pessoas, né, comida estava demorando para chegar, né, um monte de coisa aí dependia de outros governos. Então o governo português na Europa entrou em contato aí com Pequim e falou assim: ô mano, libera algumas coisas aí, vamos negociar aí porque a situação lá tá grave. E isso não foi suficiente, né? Porque com a falta de policial e grande parte, né, dessa milícia sendo enviada de volta ali para a Europa para evitar uma invasão em Portugal mesmo, em Lisboa, né, e mandar os portugueses ali lutar ali na França, enfim, isso fez com que Macau virasse uma anarquia, basicamente, porque a partir desse momento, né, as pessoas estavam com dificuldade financeira, estavam precisando de alguma coisa para fazer e começaram a vender produtos ilícitos, né, como ópio e outros entorpecentes. Começaram a criar jogos de azar, casas de aposta, e não só isso, porque isso daí começou a atrair comerciantes, né, do mundo inteiro. A Yakuza, Tríade, traficantes holandeses, indonésios. Então acabou que Macau perdeu o controle e acabou virando um paraíso para esse tipo de gente, porque não tinha policial, o pouco de polícia que tinha não dava para fechar os lugares, não dava para parar os criminosos. Então, né, a situação aí estava bem grave. E mesmo depois de 1918, né, a situação ainda continuava grave, só que a partir de 1921, né, Portugal pensou: mano, a gente tem que dar um basta ali, né, a gente tem que cessar ali o que está acontecendo. E as relações entre Macau e China, né, Portugal e China, estavam bem tranquilas, né, aquela tensão de uma invasão ali já não existia mais, porque os governos ali já estavam mais alinhados e tal. Então, a partir desse momento, né, a partir de 1921, Portugal pensou: pô, e se tem uma outra pancadaria aqui do lado? E se tem, né, alguém querendo invadir aqui? Então, foi a partir desse momento aí que Portugal começou a enviar soldados, né, começou a enviar uma força policial maior. Aí sim, para começar a fechar essas casas de aposta, começar a fechar esses locais aí de jogos de azar e prender aí os vendedores de produtos ilícitos, vendedores de ópio.
E beleza, só que o fato, né, de Macau ter ficado na pobreza extrema durante a Primeira Guerra Mundial, isso fez com que muitos países fossem para Macau para jogar, para apostar, e o governo de Portugal viu nisso uma oportunidade. Falou assim, peraí, vamos tentar levar uma vantagem aqui. Se a gente consegue, se eles estão vindo aqui para jogar e a gente não vai conseguir conter isso, então vamos começar a trabalhar num processo de legalização, vamos começar a trabalhar num processo aí de regulamentação desses jogos, vamos ver o que dá para a gente fazer. E a partir de 1927, né, Portugal acaba legalizando apostas, né, mais precisamente apostas de corrida de cavalo. E com isso eles veem que eles têm um up, né, tanto na questão aí de imposto, na questão aí de turismo. Então eles pensam, pô, e se a gente começar a criar cassinos, a criar locais específicos para esses jogos com uma regulamentação tudo certinha. E isso foi posto em prática a partir de 1930, né? E por isso que hoje em dia Macau é basicamente Las Vegas da China, por causa do investimento. Olha que engraçado, né? O fato da Alemanha ter atacado Portugal na Primeira Guerra Mundial fez com que eles transformassem Macau, né, em uma verdadeira Las Vegas, em uma Las Vegas luso-chinesa ali da Ásia, para mover a economia tanto de Portugal quanto de Macau em si. Beleza? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado, né? Vocês já sabiam de como era Macau na Primeira Guerra Mundial? Pois é, e Macau na Segunda Guerra Mundial não? Então vê os vídeos do card de descrição, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever. Passe esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua ou com uma pessoa se identifica. Quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. Me siga no Insta, nas minhas outras redes sociais, vão estar aqui na descrição. Beleza? Enfim, falou e fui!